Saudações aos ouvintes e espectadores do Prosa Mineira. Hoje o nosso episódio vai conversar com um jovem que ajuda muito na Igreja Católica, nas decorações, na missa, enfim, em tudo que a Igreja Católica precisa e também em outras culturas de nossa cidade. Depois da vinheta, nós vamos conversar com o João Luiz. Aguenta aí. Já voltamos aqui então com o João Luiz. João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar um pouquinho então hoje sobre a nossa querida, que já está aqui, né? Nossa querida Nossa Senhora do Carmo. Recentemente nós tivemos aí a comemoração, né, do dia da nossa padroeira Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho, e nós trouxemos aqui hoje então o João Luiz para falar um pouco dessa história da Nossa Senhora. E para começar, João, mais uma vez obrigado. Como que começou a sua participação dentro da Igreja Católica, João? Boa tarde. Boa tarde, Carlos Júnior. É uma grande alegria poder partilhar dessa tarde com você e com todos os telespectadores aqui da Prosa Mineira que nos acompanham, para que possamos partilhar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência de fé e juntos a caminhada desse povo centralinense que é tão devoto e que tem uma história de fé muito rica que hoje nós trazemos um pouquinho para vocês. A minha caminhada, eu posso dizer que uma herança de berço. Desde os meus avós maternos até os meus pais também, todos muito devotos, nos quais eu cresci aprendendo a ter esse amor pela igreja e a caminhar nesse caminho de Deus. Os meus avós, quando a gente residia na fazenda, antes da gente vir para o município de Centralina, sempre muitos devotos com as suas devoções sejam elas particulares, e sempre ajudaram bastante na igreja. E com o passar dos anos, passando de gerações para gerações, com a minha mãe também, que enquanto saúde possuiu, também serviu essa comunidade, eu aprendi a servir e até os dias de hoje aqui estou, servindo a Deus através do serviço que a gente presta na igreja e através daquilo que a gente se coloca à disposição a fazer para a comunidade e para a casa de Deus. Excelente, muito bem. Você falou da sua família, dos seus avós, mas conta para mim um pouquinho da sua história. Qual a família que você pertence? Quem são essas pessoas que te influenciaram tanto? Para aqueles que não me conhecem, eu sou filho da Sirlene, popularmente conhecida como Lena Freitas. Os meus avós maternos, o seu João e a dona Dirce, todos já falecidos. A minha trajetória começou propriamente quando eu tinha por volta de 4 a 5 anos de idade. Então, na época, o pároco era João Gilberto, hoje já é bispo. E João Gilberto sempre teve uma amizade, um carinho muito grande com a minha família. E tendo essa amizade e esse carinho, minha mãe servia na época dele, dentro das pastorais dos movimentos. Foi quando eu comecei sendo coroinha. Pela primeira vez, foi o primeiro movimento que eu me engajei. E de lá para cá, a gente foi passando, foi crescendo, amadurecendo. E nesse amadurecer, a gente deu continuidade até os dias de hoje com as funções que eu ocupo e as tarefas que eu faço ali dentro da paróquia. Muito bem. João, você falou que desde a infância, desde a criança, então você já está dentro da igreja. Vamos nesse caminho agora da juventude dentro da igreja. Como que é essa participação? Existe alguma busca desses jovens? É aberta a qualquer um participar? Como você sentiu isso na sua época, que foi entrar dentro da igreja jovem? Como você conseguiu esse espaço dentro da igreja? Foi fácil? Como que é? Conta essa história pra gente. Hoje, propriamente dito, Carlos Júnior, o espaço anda bem mais aberto. Hoje nós temos o grupo de jovens, que é o JUC, Jovens Unidos a Cristo de Centralina. Eles realizam encontros quinzenais. Dentro desses encontros também, eles são inseridos na participação de todas as atividades da paróquia, mas na minha época, propriamente dito, não tinha essa abertura e essa facilidade que nós temos nos dias de hoje. Na minha época, eu fui inserido na grande realidade através da minha mãe,
que já participava, me levou a inserir. Na minha época, nós não tínhamos grupo de jovens. O primeiro grupo de jovens que eu fui participar foi no ano de 2007, 2008, que se chamava MEG. Era Movimento Eucarístico Jovem. E daí para aí a gente deu continuidade e foram passando equipes de liturgia, os serviços de ornamentação, catequese, até chegar nos dias de hoje. Isso, eu já queria já entrar nessas suas funções. Quais são as funções que você mais gosta de participar dentro da igreja? E quais são as funções? A gente entende que a Igreja Católica, como qualquer uma outra identidade, tem ritos, tem cerimônias, tem funções de cada um ali e tal, do padre, como é que ele comanda ali. Quais são essas funções que você pode especificar para a gente? E qual que você mais gosta de fazer? Propriamente dito, assim, a que eu mais gosto e que faço com mais frequência são as ornamentações. Sejam elas dentro da parte social, nas festividades que a igreja realiza, como quermesses, esse tipo de coisa, bem também como nas ornamentações litúrgicas, com cuidado, o manuseio do presbitério, do santo altar, a troca de toalhas do altar, a montagem de arranjo, a confecção de altares para as devoções dos santos de acordo com aquilo que a liturgia da igreja celebra, e também dentre todas aquelas que eu já passei e já atuei. Comecei sendo coroinha, de coroinha eu também servi como acólito, já na minha juventude por volta de 12, 13 anos. Depois eu também fui catequista por 7 anos, dei catequese de primeira Eucaristia, também de crisma e pré-catequese. Da catequese eu também fui inserido na liturgia, que é as equipes de liturgia, as equipes de celebração, que a gente prepara as celebrações, como as leituras e todo o rito que vai acontecer de acordo com cada missa, que é preparada, porque a liturgia da igreja ela é específica. Sim. Ela é separada de acordo com a festividade de um determinado santo ou a liturgia daquele tempo, que é dividido por tempo comum, advento, quaresma, o Natal do Senhor, a Páscoa e as festividades, como nós tivemos a solenidade da padroeira, que foi Nossa Senhora do Carmo. Da liturgia também, eu faço, na ausência do pároco, a realização das exéquias, que é o serviço de solidariedade e oração pelos fiéis defuntos, na falta e na morte de algum, quando o padre não está. Eu vou e realizo em nome da igreja essa oração pela família e por aquele irmão que ali está falecido, por aquele corpo, e a celebração da palavra também. Na ausência do padre, a igreja nos permite que a gente celebre a palavra. A Eucaristia consagrada fica no sacrário, que ela é consagrada apenas pelos sacerdotes, e a gente celebra a palavra, trabalha aquela palavra nos momentos de reflexão de acordo com o Evangelho e as leituras do dia e distribui a Sagrada Eucaristia aos nossos irmãos. Atualmente são essas as funções que eu ocupo dentro da paróquia. Eu fico assim, eu sou seu fã no que refere ao conhecimento dentro da igreja. Esse seu conhecimento que você está nos explicitando aqui agora, não é qualquer um que tem dentro da igreja. Como que você adquiriu esse conhecimento? Você estudou, você foi só sua participação mesmo, vendo no dia a dia, né? Você tem a pretensão ou teve algum dia de se tornar padre, de estudar para isso? Como que foi essa conquista do seu conhecimento? Na grande realidade, eu acho que a conquista e assim o avanço para a gente adquirir tanta riqueza de detalhes e do conhecimento no dia a dia aconteceu com a vivência. Eu acho que nada melhor do que acompanhar, dia após dia, Sim, trabalhando e vivendo ali, para que a gente possa conhecer. Mas através disso também a igreja nos oferece capacitações, como cursos, formações litúrgicas, e tudo isso eu já participei de várias. Tive até, digamos que, um pretenso vocacionado, que foi um desejo ao vocacionado, que também era um desejo da minha mãe. Cheguei a participar de 2 encontros vocacionais na época em Tuiutaba, com o Padre William de Ávila, na época, no ano de 2007, e também no finalzinho de Padre João Gilberto. Porém, na minha realidade particular, não era o meu desejo. sim. Sempre tive muito gosto e muita apreço em servir a igreja, mas não seguindo a vocação sacerdotal. Mas já cheguei a participar sim, e já realizei 2 cursos de teologia para leigos, que ele é realizado em Tuiutaba. Eu já realizei um virtual e já realizei também
um presencial para que a gente possa estar buscando, porque a igreja ela sempre se avança, Sim, ela nunca permanece. Então sempre há alguma modificação, sempre há algum avanço e é necessário que a gente possa estar buscando, possa estar aprendendo para que a gente possa continuar a nossa caminhada. isso, sempre avançando. Em nossa cidade nunca teve um padre formado da cidade? Ou Não. não? Em Centralina nunca aconteceu. O primeiro vocacionado que a gente tem agora é o Carlos Eduardo, o Cadu? Cadu. Ah, O Cadu já está praticamente terminando, falta mais ou menos em torno de 2 anos e 6 meses, quase três, para que ele seja ordenado e seja o primeiro vocacionário, o primeiro padre no município. Nós já tivemos outro caso, como o Sandoval, da Fátima. Sandoval também fez por 3 anos e desistiu da vocação. Nós tivemos o Maxwell, que sim. também chegou a ficar por mais tempo. O Maxwell quase se ordenou a diácono e também desistiu por problemas de saúde da família. Retornou para casa e não seguiu a vocação, mas o único que deu continuidade dentro do município que nós temos é o Cadu. Que legal. Nós falamos das festas, João, e nós sabemos a festa de Cristo Rei, Nossa Senhora do Carmo, a festa de São Sebastião. Como que é a organização dessas festas? E as datas específicas, elas são fixas por algum motivo, né? Quem fica à frente dessa organização realmente para acontecer esses eventos? A grande realidade é as festas que nós temos com os novenários e as quermesses no município, ela já vem de anos. Acaba que se tornou uma tradição popular dentro da nossa realidade. A primeira festa e uma das maiores que nós podemos assim dizer pela nossa região agropecuária que nós temos através dos produtores é a festa de São José Operário e São Sebastião. São Sebastião que é um grande santo intercessor contra a peste, protetor das lavouras, e São José, que também é da grande devoção do povo, principalmente do povo do interior. E essa festa ela é sempre realizada ao final de abril, ao início de maio, uma vez que a igreja celebra São Sebastião lá no dia 20 de janeiro, mas celebra São José Operário em 1º de maio, que representa todos os trabalhadores. Por isso que a festa sempre deriva 10 dias, porque nós celebramos o novenário, e sempre uma novena ela precisa ser realizada com 9 dias. Sim, E no último dia, que no caso é o 10º dia, a gente celebra a festividade daquele santo ao qual a gente recorreu à novena. Então, São José e São Sebastião sempre pegam o finalzinho de abril ao início de maio para celebrar São José Operário, que é no dia 1º de maio. Depois nós temos a festividade de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, que ela também entra com uma quermesse, lá é apenas um tríduo. São 3 dias e no último dia, o dia que celebra o louvor aos dois santos. A festa sempre é agosto a setembro, pelo fato de ser um período que se prepara as colheitas, que se prepara as safras, então esse sempre é um período e também se deriva a origem africana, da época que os africanos trabalhavam nas lavouras e eles celebravam aos seus modos os seus dois grandes santos, que eram São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, e através disso os escravos, na época os negros, aos finais de cada safra, festejavam e louvavam esses dois grandes santos. E dando essa continuidade à cultura e à história, a festa sempre se deriva ao final de agosto, ao princípio de setembro. E em novembro, nós temos a festividade de Cristo Rei, que é o padroeiro também da paróquia, e encerra todo o ano litúrgico, para que se prepare com o advento as preparações para o Natal. Cristo Rei a gente sempre celebra 22 de novembro, só que a liturgia ela se expande, porque com a festa de Cristo Rei, ela se encerra todo o tempo litúrgico, celebrando na primeira semana de dezembro, o primeiro domingo do Advento, no qual a gente se prepara com as decorações de Natal, a preparação do Natal para iniciar todo o novo ano litúrgico para a igreja. A igreja que não celebra como nós o ano civil, iniciado em 1º de janeiro. A igreja abre o seu ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento e fecha sempre no finalzinho de novembro com a festividade de Cristo Rei, que é o Rei do Universo e um dos maiores santos por ser Jesus Cristo. Então, celebrando essa festividade, a igreja encerra o seu ano litúrgico. Por isso, sempre esse rodízio nas datas para que encaixe de acordo com o que a liturgia traz. entendi. Então,
Cristo Rei também é um dos nossos Sim. padroeiros, que é a Igreja de Cristo Rei Nossa Senhora do Carmo, é isso, né? Isso, Cristo Rei é o padroeiro central e Nossa Senhora do Carmo ficou como copadroeira. Tá, e por que então a atenção é mais no dia 16 de julho? Não tem um dia do Cristo Rei? Sim, o dia do Cristo Rei geralmente é 22 de novembro ou o último domingo de novembro, de acordo com a liturgia. Porém, a atenção se voltou mais ao dia 16, à devoção à Nossa Senhora do Carmo, pelo fato de que antes era uma capela, e Ah, essa capela era dedicada à Nossa Senhora do Carmo. é a história que você vai contar da igreja, já já vamos Isso. entrar nela. Entendi por quê. Então eu sempre tive essa dúvida que o Cristo Rei realmente seria o padroeiro, mas comemorava-se Nossa Senhora do Carmo. Mas ok. Você falou de várias datas aí, ô João, e a gente sabe disso, que conhece essas datas, e também tem decorações diferentes dentro da igreja, né, de acordo com essas datas. Por exemplo, na quaresma, né, fica ali o Cristo Jesus meio que tampado ali, tal, tal. Queria que você falasse dessas decorações dentro desse ano litúrgico, quais são as principais que vocês modificam a igreja de acordo com as tradições? A igreja, como você bem disse no início da nossa conversa, ela segue ritos Isso, de acordo com o ritual do missal romano, porque nós celebramos de acordo com Roma, isso é em todo mundo. em todo o mundo. Nós existimos dois tipos de igreja católica: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Brasileira, que existe algumas diferenças também entre elas. A nossa é, A nossa é católica apostólica romana. Nós seguimos o rito de Roma, em sim. comunhão com a Santa Sé e o Papa, que agora atualmente é o Papa Leão XIV. A igreja, como eu te disse, ela vive de tempos litúrgicos. Diferente de uma decoração de uma festa, uma decoração de uma residência ou de um evento, a igreja possui algumas restrições dentro das ornamentações que são feitas. O que a igreja nos orienta é que, no tempo da quaresma, que é um tempo mais propício ao jejum, à abstinência, um tempo para que nós nos preparemos para que possamos viver o tempo mais forte, que é a ressurreição do Senhor no tempo pascal. Nesse tempo, a igreja nos pede que se revista da cor roxa, no sentido de vigilância, no sentido de luto, porque nós vivemos as dores de Jesus Cristo, para que com ele, no domingo de Páscoa, abrimos o tempo pascal para celebrarmos a grande Páscoa, e é um tempo que a igreja nos pede para que a gente possa vedar as imagens. Antigamente, as pessoas tampavam até nas suas casas, cobriam com véu, com tecido, todas as imagens sacras, em sinal de respeito, em sinal de luto à Nas morte casas de também. Jesus Cristo, até nas casas. E para que a gente possa voltar o nosso olhar não só para as nossas devoções particulares, como um exemplo, Nossa Senhora do Carmo, Santa Rita de Cássia, ou diversas outras imagens que cada um tem a sua devoção, mas que nós possamos voltar o nosso olhar para o crucificado, aquele que dá todo o sentido no tempo quaresmal que nós vivemos. E essas imagens são vedadas e tampadas até o sábado santo. É chamado como velatio. Todas são cobertas com véu, tudo aquilo que é sacro é coberto. E no sábado santo, na noite da vigília, a qual nós esperamos a ressurreição, todas são tiradas os seus véus e é onde a igreja entra no tempo de júbilo, o tempo festivo, que é onde a igreja se reveste das cores brancas, douradas, em sinal de festa, no qual nós celebramos a Páscoa. No Natal também, e nas devoções dos grandes santos, como Nossa Senhora ou algum grande santo padroeiro, a igreja se reveste da cor litúrgica branca também, representando a alegria da ressurreição, representando a alegria de celebrar aquele santo, aquela solenidade. No tempo que nós usamos vermelho, é no tempo dos mártires. Tudo aquilo que derramou o seu sangue em prol da igreja, a igreja se reveste de vermelho, como a solenidade de São Pedro e São Paulo, que foram dois grandes apóstolos que fundaram praticamente a igreja, que morreram, derramaram seu sangue, foram mortos por causa de Jesus Cristo. A igreja se reveste de vermelho. Na vinda do Espírito Santo, quando Jesus enviou em línguas de fogo o Paráclito prometido, em sinal de pombo o Espírito Santo, a igreja também se reveste de vermelho. No tempo comum, que é o tempo que nós estamos vivendo, ele é de 33 semanas, propriamente 34, dependendo do ano litúrgico,
É os 33 anos da vida pública de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo começou a realizar os seus primeiros milagres, a cura do leproso, os seus primeiros milagres nas bodas de Caná, como as Sagradas Escrituras nos narram, e esse tempo a igreja se reveste da cor verde, porque a igreja se coloca em sinal de esperança. Nós esperamos e nós acreditamos que um dia o Senhor virá novamente. E através disso, esse tempo a igreja se reserva para relembrar as leituras de acordo com tudo aquilo que Jesus viveu publicamente naquele tempo, nos 33 anos que ele viveu sobre essa terra. E essas são as cores litúrgicas que a igreja tem: o roxo, o vermelho, o verde e o branco. Interessante. Eu falo interessante, eu também faço parte de uma entidade que também tem, né, Sim, esses rituais assim, inclusive a separação. Você disse da igreja brasileira, né, igreja romana. Nós também temos, sabe? duas É, diversificações. tem por exemplo, o Grande Oriente, tem a Grande Loja. São diferentes. Sim, Porque, os porque ritos. isso é natural do ser humano e principalmente das pessoas que regem isso, as diferenças de ideias, né? Então, geralmente, realmente, se separam mesmo, mas o objetivo é um só. Bom, mas e dentro também tem cargos dentro da igreja. É cargo assim, como você falou, começou de coroinha e foi indo, até chegar ao padre, é Sim. isso. E outra coisa que eu queria te perguntar, que você falar sobre esses cargos, qual que é a diferença do padre e do pároco? Que nós ouvimos lá o Dom Bispo falar, que agora ele é pároco do Luiz Fabiano, né? Sim. Queria que você vai explicar sobre isso. Existe uma diferença. Hoje, atualmente, a nossa diocese particular de Ituiutaba, ela espera no dia 2 de agosto, agora no próximo mês, a posse do novo bispo, que é Dom Walter Magno, que assumirá essa diocese. Dom Irineu, que viveu seu tempo até chegar à sua aposentadoria, hoje ele não se encontra mais como representante maior, como bispo diocesano da diocese, mas sim hoje ele é um administrador apostólico. Ele representa a diocese, ele responde pela diocese até o dia 2 de agosto, onde o nosso bispo toma posse, e daí por diante ele vai começar o pastoreio dele dentro das comunidades e de todo o território da Pelo diocese. que eu entendi, não é mais pela idade dele, né? Isso, pela idade. A partir dos 75 anos, a igreja pede que eles possam renunciar o cargo. Sim, Então, hoje ele se torna um bispo emérito. sim. Ele continua sendo bispo, ele não deixa de ser, porém ele não exerce mais a função. E hoje ele está como vigário na paróquia de São Judas Tadeu, onde o pároco é o padre Luciano. Os dois sempre tiveram muita afinidade. Como uma escolha própria, ele poderia voltar à família dele, ao estado de São Paulo, onde ele é natural, e poderia continuar a vida dele. Porém, ele resolveu ficar em Tuiutaba, dar continuação à sua vida ali em Tuiutaba e continuar exercendo, que é celebrando, atendendo confissões, administrando os sacramentos, mas existe uma diferença entre o pároco e o vigário. Ela é vigário, né? Eu falei pároco, né? Isso, hoje ele continua como vigário, ou seja, quem representa a comunidade, quem direciona a comunidade é o pároco. Existem cidades que existem mais de uma igreja católica. Sim, E apenas um só é o pároco da cidade. entendi, O entendi. restante apenas administra aquela igreja. Então, na ausência do padre Luciano, que é o pároco da São Judas, Dom Irineu, que ficou de vigário, responde, celebra, administra os sacramentos, porém, quem direciona a comunidade, quem separa, quem orienta, passa as normas e regras é o pároco. No caso, o padre Luciano. Essa é a diferença entre pároco e vigário. No caso, o vigário é um segundo padre, um substituto, digamos assim, Entendi. Tá ali do padre oficial, tá de reserva. isso, tá aguardando ali. Muito bem, ótimo. Em relação ao que eu te falei, os cargos dentro da igreja mesmo, que você começa coroinha, depois vem os ministros, Sim. como que são essa classificação? A classificação funciona da seguinte parte: o primeiro cargo, que ele é aberto em maioria das comunidades, porque diversifica por paróquia, é o cargo de coroinha. A partir dos 4, 5 anos, a criança que tem o desejo, ela pode ser inserida e pode participar a serviço do altar.
Daí por diante tem a pré-catequese, que é em torno de 6, 7 anos, até que a criança comece a realizar os seus primeiros sacramentos. Primeira comunhão, depois ela vem para a crisma. Na crisma existe a perseverança, que é uma continuação até ela chegar na crisma. Aí ela pode ser inserida em um grupo de jovens. Na liturgia, que é a serviço da leitura, a serviço das auxiliações dentro das celebrações. E daí também vem diversos movimentos, cada realidade, igual aqui nós temos a Renovação Carismática Católica, que é um grupo de oração. Ele também pode ser inserido tanto para jovens quanto para adultos ou pessoas mais velhas. E o movimento, digamos assim, o grau máximo que a pessoa ocupa, que é um movimento de grande responsabilidade da igreja, é o ministério da Sagrada Comunhão Eucarística, onde a pessoa leva a comunhão àqueles que estão doentes, àqueles que estão impossibilitados de frequentar a comunidade e participar das celebrações, como a pessoa também distribui aos fiéis e auxilia o padre na administração, como a realizar uma exéquia na ausência do padre, em um momento de luto daquela família, e a celebrar também a palavra na ausência do padre dentro das celebrações da igreja. São aqueles os ministros? Isso, os ministros da Sagrada Comunhão. Certo. Então agora vamos. Você falou da Nossa Senhora do Carmo, o Sim. porquê, rapidinho, do porquê do nome de uma capela. E eu vi que você trouxe um livro aí do tombo também da igreja. Trouxe. Então eu gostaria que você falasse sobre esse livro. Eu trouxe para nossa apreciação, foi o primeiro livro da paróquia. Ele foi iniciado no ano de 61. E o livro de tombo é onde contém todos os registros daquela comunidade. Cada paróquia possui o seu. E de acordo por cada padre que passa, por cada tempo que ele vive naquela comunidade, ele precisa registrar dentro desse livro de tombo todos os acontecimentos no tempo que ele administrou aquela paróquia, bem como também a vida daquela comunidade. E caso algum padre que chegue ou algum bispo que troque precise dos registros da comunidade, é através do livro de tombo que fica tudo arquivado, que ele vai voltar e vai ter acesso à história de vida daquela comunidade. Antes de você falar sobre o livro, não sei se você sabe, eu peguei esses livros uma vez e fiz um resumo da história da igreja. Eu lembro, você foi lembra quando nós fizemos o jubileu de diamante de 60 anos. Isso. Eu tive assim, eu até qual padre que foi? Eu não estou lembrando. Padre Luiz Fabiano. Foi Luiz Fabiano. Eu até queria agradecer ele pela. Porque isso aqui, ó, é uma história, isso é uma relíquia, né? Isso é um documento muito importante. Ele até nem sei se podia. Deixou eu levar para casa. Sabe? Na grande realidade, assim, eles são cuidados, digamos, a pão de ló. Sim. Porque tudo contém, desde o passado até o presente, para que fique para as gerações futuras. E além, como eu te disse, dos movimentos, da realização do dia a dia da paróquia, se acontece alguma advertência ou alguma divergência ali dentro de algum paroquiano com algum fiel, ele é registrado tudo também. Quem faz nesse esse registro? livro. O próprio padre. Apenas os padres realizam esse registro. Cada padre, antes de deixar a comunidade, precisa ter o seu registro naquele tempo. É como se fosse um diário. Entendi. Na verdade, ele precisava ser registrado dia após dia. Só que como o tempo anda muito corrido, antes de deixar a paróquia, cada padre deixa o seu registro no livro de tombo. Atualmente nós temos 4 na paróquia. Esse é o primeiro, mas atualmente nós estamos no de número 4. É nesse primeiro aí que fala dessa formação. Esse primeiro foi quando tudo começou oficialmente, quando houve o decreto e se fundou a matriz de Cristo Rei. Porém, nesse primeiro existem os primeiros registros da capela de Nossa Senhora do Carmo, porque até então nós não pertencíamos a uma diocese como nós pertencemos hoje. Até então nós éramos vinculados à paróquia de São Francisco das Chagas, de Monte Alegre. Depois, o distrito foi dividido, o território foi separado, então nós hoje pertencemos a Ituiutaba, mas até então quem respondia por Centralina, que naquela época o povoado era Lagoa Seca, era a paróquia de Monte Alegre. E toda essa capela, tudo no mesmo local ali? Sempre no foi mesmo ali. local, sempre, só teve a ampliação do prédio. Na verdade, a nave que é virada do lado da praça era onde foi a primeira paróquia, que no caso foi a capela. Na época não era considerada como paróquia, não tinha o decreto, era capela. Aquela primeira nave com aquela foto era o registro da primeira capela, porém o terreno já pertencia à igreja.
Sim. E dali foi ampliado e construiu então hoje a matriz, que é da forma que foi construída até os dias de Eu me hoje. lembro, a maioria dessas festas, todos foram para arrecadar, para fazer, né? Todos para construir. Até então, aqui no livro, as primeiras páginas trazem esse relato, tanto das festas, como também das doações de alguns fazendeiros da época que doaram para que pudesse ser feito. Você sabe falar alguns nomes desses que doaram, o primeiro padre da época, quem começou O tudo? primeiro padre que começou essa campanha, que teve esse desejo de desvincular de Monte Alegre, que procurou na época o bispo, que era Dom Almir, que respondia e que teve todo esse desejo, esse intuito, foi o padre João de Freitas. João de Freitas. Ele que foi o primeiro padre que ficou como pároco, porque até então os padres de Monte Alegre vinham, celebravam e voltavam. E a capela e a comunidade era administrada por fleiras. As fleiras passaram provavelmente quase 20 anos em Centralina e elas que administravam, as irmãs. Moravam aqui? Moravam aqui e Sabe o administravam local a onde capela. moravam? A casa que elas moravam é na Benevides Faria. Ali próximo à casa do Joedes, quase na Sim. esquina, ali perto da Dona Nair, do São Paulo Medeiros, é a casa que elas residiam, porque até então não existia casa paroquial, apenas a capela. Era a casa que elas residiam e elas que ministravam as aulas de catequese. Elas fizeram o primeiro trabalho evangelizador aqui dentro do território, foram elas que fizeram. E os padres de Monte Alegre vinham, principalmente aos domingos, para celebrar a missa. Certo. Agora então, João, vamos falar da nossa querida Nossa Senhora do Carmo. Eu queria que você... o que você sabe da história de Nossa Senhora do Carmo? Por quê desse nome? Sabe que Nossa Senhora é uma só, né? Mas tem as ramificações. Qual que é a história de Nossa Senhora do Carmo? A igreja nos apresenta o título de Nossa Senhora, porque de acordo com que Nossa Senhora foi aparecendo naquele tempo, para o povo popularmente foi dando títulos a ela. Sim. Assim como a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Como naquela época a escravidão era predominante, ela apareceu nas águas, escurecida pelo tempo de ter ficado ali embaixo das águas e se tornou uma imagem negra, ela foi chamada Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque ela apareceu. Então, só querendo te cortar, você acha então, a história fala que a imagem não era negra? Não, ela ficou negra por ter... a imagem original ela ficou negra pelo fato de ter ficado muito tempo nas águas do rio. Mas a imagem original é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Era uma imagem portuguesa, porque na época os portugueses que trouxeram grandes devoções, os artigos sacros foram todos tragos por eles. Só que se deu o grande milagre pela encontra do corpo e da cabeça da mesma imagem em um rio tão grande, a pesta milagrosa, e depois disso os diversos milagres que até hoje são atribuídos até que ela foi nomeada como a padroeira do Brasil. Certo. E continuando Nossa Senhora do Carmo? Nossa Senhora do Carmo, ela apareceu em 1257 aproximadamente, e naquela época os emeritas viviam um tempo de muita penúria, grandes guerras, eram proibidos de professar a sua fé e eles viviam em silêncio e digamos que em um retiro, eles viviam isolados da comunidade. E num certo dia, a imagem de Nossa Senhora com essas características que nós vemos aqui na imagem, ela aparece a São Simão Stock, que era um emerita, um jovem de aproximadamente 12 a 13 anos, e ela aparece com a imagem do menino Jesus em seus braços e estende o escapulário. E ao aparecer a ele, ela tem as promessas do escapulário, que todos aqueles que usassem jamais ficariam sem a sua devoção. Ela promete que aqueles que morressem com o escapulário, que não viveriam sem a piedade dela, e ela pede a ele que ele possa continuar aquela ordem e que naquele lugar que se chamava o Monte Carmelo, por isso ela se tornou a Senhora do Carmo, que eles poderiam construir a primeira igreja dedicada a ela e que aquela ordem de frades, que depois vieram também as carmelitas, que são as fleiras, são chamadas carmelitas de acordo com a ordem ser Nossa Senhora do Carmo, pudessem dar continuidade, que é o que nós temos até hoje. Foi onde surgiu os primeiros registros da devoção a Nossa Senhora do Carmo. Interessante. E qual que é a importância da Nossa Senhora do Carmo
para Centralina, para ela poder ser a padroeira? A grande importância dela poder ser a padroeira da cidade é pelo fato que na capela, na época no ano de 47, 1947, era dedicada a ela. Existia uma imagem de aproximadamente 70 centímetros, quase desse mesmo tamanho, com essas características, porém uma imagem de madeira. Era a única imagem que existia naquela capela. Além do altar, existia somente a imagem Essa mesma dela. capela antiga. Essa mesma capela antiga existia um oratório com a imagem dela de madeira. Não se sabe quem colocou lá. Não se sabe como a imagem chegou. Na Quem época era um fez essa pequeno imagem? povoado, não tem registro de quem esculpiu ou se ela veio já de algum lugar com alguém, com alguma família. E foi a imagem que o povo procurava para que pudessem ter a sua devoção e alimentar a sua fé. Além da imagem nesse oratório, existia um cruzeiro. Além da cruz, era a única imagem. E daí por diante foi crescendo a devoção do povo. Até que o livro nos traz que a capela era tão pequena pelos numerosos fiéis. Foi onde surgiu a construção de uma igreja maior, separando da província de Monte Alegre, se tornando essa matriz, que é a que nós temos hoje. Porém, com o passar dos anos e na fundação do decreto de criação da paróquia, colocaram Cristo, o Rei do Universo, como padroeiro principal. Sim. E se esqueceram, na grande realidade, da primeira devoção, que foi a Nossa Senhora do Carmo. Sim. A imagem foi perdida, não tem relatos onde ela se encontra atualmente, a primeira imagem, e ficou por isso mesmo. Lançaram Cristo Rei, adquiriram a imagem de Cristo Rei, e a devoção a Cristo Rei deu continuidade e a matriz se tornou, em 61, Matriz de Cristo Rei. Aí, quando surgiu essa ideia de colocá-la como a padroeira, como que foi? É uma lei? O que aconteceu? Como foi isso? O que aconteceu que em 2003, o José Humberto, sempre muito católico e muito devoto de Nossa Senhora, ele teve o privilégio na época de ser vereador, e dentro dessa vereança dele, nós tínhamos o padre na época que também já é falecido, o padre Washington. E o padre Washington era muito mariano, muito devoto de Nossa Senhora. E buscando os registros do livro de tombo, aqui nas primeiras páginas, como o decreto dele também traz um registro que ele pegou em anexo dessas primeiras páginas, o José Humberto teve o desejo e o interesse de buscar conhecer mais. E aprofundando a história, o padre Washington deu todo o apoio para ele que era necessário para que se colocasse Nossa Senhora como a copadroeira, a mãe e o filho. Jesus Cristo sempre ocupa o primeiro lugar, independente de devoção de qualquer santo, porque ele é o maior santo. E depois dele colocou Nossa Senhora do Carmo como a copadroeira. O dia dela é o dia 16 de julho, porque foi em 16 de julho que ela apareceu a São Simão Stock. Foi onde ele fundou o projeto de lei para que fosse o feriado municipal aqui dentro de Centralina nesse dia, e onde buscaram reerguer essa história que ficou esquecida por alguns anos. Muito interessante. João, como que desde então, né, a gente comemora a padroeira da cidade, feriado municipal, como você disse, e como que é a preparação dessa comemoração, dessa festa? Ela acontece bem antes, né, preparar, e eu queria que você falasse também essa apresentação que teve no último domingo, Foi na última quarta, né? 16, na última quarta. Na última quarta. Foi muito bonito, né? Estivemos lá, muito bonito. Queria que você falasse como que é essa preparação dessa festa, esse entusiasmo da igreja em relação à festa. A preparação ela se começa, assim como as demais festas, com uma novena. A única diferença é que Nossa Senhora do Carmo nós não temos a parte social, que são as quermesses. Sim. Mas ela começa no dia 7 de julho, onde a gente abre o novenário, os 9 dias, de 7 a 15, para que no dia 16 celebre o dia da padroeira, que é o dia de Nossa Senhora. Durante esses 9 dias, todas as pastorais que compõem a comunidade, cada qual em seu dia participam. Dentro também das participações, existem as ofertas, pessoas são convidadas a apadrinhar, oferecer as suas ofertas dentro daquele novenário, como também as pastorais acolhem padres que vêm, que compõem a nossa diocese e que vêm para celebrar. Alguns que já passaram aqui pela comunidade, como nós tivemos o padre Luiz Fabiano,
que celebrou o último dia de novena, no dia 15, e outros que são da diocese, mas que não foram párocos em Centralina, mas que são convidados. Então, para cada dia, um padre diferente vem, celebra a Eucaristia e celebra um dia de novena. E todas as pastorais, todos os movimentos, bem como toda a comunidade, os fiéis, são inseridos. A participação é bem numerosa e dentro dessa participação se preparam para o grande dia, que é o dia 16, que é o dia da padroeira. No dia 16, antes a gente tinha as alvoradas festivas com fogos. Devido à nova lei, apenas temos o som na torre, às 6 horas da manhã, abrindo o dia. Às 12 horas, sempre realiza a consagração a Nossa Senhora. 3 horas da tarde, a missa dos enfermos, que é destinada às pessoas mais velhas, aqueles que estão com alguma enfermidade, onde o padre, quem celebrou foi o padre Romeu, e ele administrou o sacramento dos enfermos, que é a unção dos enfermos, aqueles que estão em uma devida enfermidade, estão mais debilitados, e às 19 horas a gente sempre acolhe o bispo diocesano, que é o representante máximo da diocese, ele que vem para celebrar. E nesse ano nós tivemos a oportunidade dele celebrar a última missa dele dentro da comunidade, porque ele pode até voltar para participar, para visitar a nossa comunidade, mas ele não Como volta bispo. mais na condição de bispo. Então foi também a despedida dele. E sempre acontece a coroação. Além da procissão de Nossa Senhora pelas ruas das cidades, assim como tem as procissões dos outros santos, no dia de Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, nós temos as coroações, onde as pastorais preparam aquele momento para que possam honrar Nossa Senhora e coroá-la como a padroeira daquela cidade e a padroeira da paróquia a qual ela é destinada. Certo. E como que você vê a participação da comunidade, João? Como que está a participação da comunidade na igreja e especialmente nessas datas comemorativas? Nas datas comemorativas, a devoção particular aos santos, a frequência de fiéis aumenta. O povo busca mais, o povo tem uma assiduidade maior. Porém, dentro do nosso dia a dia, nas missas dominicais, nas missas de costume, a participação não é mais como nós vivíamos nos tempos anteriores. Depois da pandemia, a participação caiu bastante, principalmente pelo engajamento das pessoas a trabalharem, a servirem as pastorais. No pós-pandemia que nós vivemos, ainda não recuperamos 100% da realidade que éramos antes. Certo, vamos entrar um pouco na filosofia então de vida. O que você acha que está acontecendo com o povo? Vamos dizer que a pandemia meio que afastou aquele medo, né, das pessoas estarem perto umas das outras, se contaminar, não sei. Mas você acha também que a pandemia foi algo, ao contrário, para se aproximar, para você saber da importância, de amar as pessoas, de amar ao próximo, de estar mais perto de Deus, de participar mais espiritualmente, vamos dizer assim, as pessoas estavam até desligadas. Sim. E que isso da pandemia ficou forte. E depois voltou tudo ao normal. O que você acha que está acontecendo na cabeça do ser humano? Eu acho que nos dias que nós temos vivido, principalmente para aqueles que sobreviveram a uma pandemia com tanta morte como nós sobrevivemos, as pessoas perderam, digamos que a empatia uns com os outros. No início, o medo, a repreensão, a preocupação, a perda, como muitos perderam, afetou várias pessoas. Veio depois, no pós-pandemia, assim que terminou, aquele amor mútuo, aquela preocupação, Deus nos fortaleceu, Deus nos manteve até aqui, nós tivemos a proteção de Deus, teve aquele avivamento de fé. Porém, com o passar do tempo e com as modernizações que o mundo tem trazido nos dias de hoje, cada dia que passa as pessoas estão perdendo mais as suas crenças, a religiosidade, as pessoas, digamos, que não estão esquecendo de Deus, mas estão apenas deixando de lado. Antes as pessoas eram mais devotas, as pessoas tinham um temor maior a Deus, viviam mais as suas crenças e hoje não. Hoje não se guardam mais os dias de santos, dias de festa como guardavam antes, Verdade. não se vivem mais a fé da forma que viviam antes. E hoje o mundo oferece em diversas formas. Os meios tecnológicos, por mais que tenham avançado e que tenham nos ajudado a viver melhor, a mudanças de vida, coisas que nós não tínhamos antes, mas têm nos afastado de Deus.
porque nós temos colocado como avança a tecnologia, nós seres humanos, às vezes, na prioridade no lugar de Deus. E nós devemos sempre nos lembrar que nós somos dependentes de Deus, porque nenhuma folha de árvore cai sem que a vontade de Deus aconteça. Claro. Por mais que o homem é dotado de sabedoria, de acordo com a ciência, ele tem a capacidade de desenvolver, de fazer diversas coisas, mas tudo provém e vem de acordo com os dons que Deus nos oferece e da vontade dele nas nossas vidas. Então é isso que às vezes falta em muitas famílias e no coração de muitas pessoas, esse temor e essa aproximação maior a Deus. Hoje com o advento da internet aí, né, os prazeres se Sim. multiplicaram, né, as pessoas perdem um pouco esse interesse realmente de do lado espiritual, mas quando precisa, né, "Ah, Deus me ajuda", E na hora né, que a corda na hora que o aperta, bicho pega. todo É, mundo e corre. nós temos que ter uma atenção maior, João, eu acho que você concorda com isso também, com a juventude, né, com a juventude, porque a gente vai passando, né, Sim, as gerações as passam. gerações vão se modificando, e a igreja hoje tem uma juventude forte também. Como que é essa participação? Tem uma busca da igreja com esses jovens, ou apenas fala: "Quem quiser vir, vem"? Como que é manter o jovem dentro da igreja para ele continuar essa trajetória? Hoje a gente sempre fala que a juventude precisa ser alimentada, porque, como você disse, as gerações vão passando. E assim como um dia eu fui alimentado e consegui dar os frutos até hoje, eu já estou passando e outras pessoas precisam vir Isso, para dar continuidade ao trabalho. Atualmente, com o grupo de jovens, nós podemos reforçar aqui o trabalho que o Vinícius, que é o coordenador, ele, a Luana e a Lívia, atuam. Eles, assim, são bastante assíduos, eles têm interesse, têm força de vontade, eles vão atrás, eles realizam visitas, eles procuram, eles buscam, convidam, alguém indica, eles vão ao encontro daquele jovem e eles sempre procuram fazer que os jovens estejam não só ali dentro da realidade do grupo de jovens, dentro daquilo que é trabalhado ali nos encontros, como na realidade da comunidade, na realidade da igreja. Eles trabalham nas festas, eles levam os jovens para que aprendam aquilo que alguém mais velho aprendeu, para que o jovem possa ocupar aquele lugar, possa dar continuidade. E graças a Deus essa participação tem sido de grande valia, porque é através dos jovens que a igreja, digamos assim, que não morreu 100%, que a igreja tem dado continuação do seu trabalho, principalmente nessas festas de quermesse. sim, Sempre quem fica é as pessoas mais velhas. Algumas já morreram, já foram passando, já foram deixando, já não tem mais saúde para determinados trabalhos que são realizados, e os jovens precisam estar sempre inseridos. Então é uma busca constante. Porque o jovem, no mesmo momento que ele está ali, que ele acha aquilo ali prazeroso, que ele gosta de estar ali naquela turma, engajado dentro da igreja, ele já tem o mundo que oferece tudo ao contrário para ele. Então precisa ser uma busca constante para que você não perca no meio do caminho, que às vezes o jovem começa, o mundo abraça lá fora e você perde ele. Então sim. precisa existir essa busca e essa continuidade, porque se não existir, é momentâneo. Ele vem, passa e não fica. Ele não produz frutos. Verdade. João, a gente sabe que a religião, ela traz muitas coisas boas para o ser humano, muitas emoções, muitas curas, né, muita fé. Queria que se você lembrasse aí agora, um momento que você viveu dentro da igreja nesse todo o seu tempo, que você falou assim: "Não, é isso mesmo que eu quero, é isso que realmente que é o poder de Deus mesmo", que fez você realmente ter certeza do que você estava fazendo. Um momento muito emocionante da sua vida que você se lembra dentro da igreja. O primeiro momento, assim, que eu possa dizer que eu tive a certeza de que ali era o meu lugar, que ali era o lugar que eu deveria continuar, que eu deveria produzir os frutos e que eu deveria dar continuidade àquela herança que eu recebi de berço dentro da religiosidade da minha família, você deve se lembrar em meados de 2002, 2004, quando a renovação carismática era muito forte dentro do nosso município. E na época realizavam-se grandes encontros ali no poliesportivo. Sim, Vinham pregadores de fora, vinham padres de fora, e eram encontros gigantes que abrangiam não só
as pessoas de Centralina, como também de cidades vizinhas. A quadra numerosa de pessoas eram encontros de aproximadamente 2.000, 3.000 pessoas. A fé do povo era bem viva naquele tempo. E foi em um desses encontros que nós tivemos ali que eu tive a minha primeira experiência. Uma experiência assim mais emocionante, mais tocante, que eu vi que ali era o lugar. Depois disso, passamos por grandes crises, o movimento foi, o movimento voltou, ficou esquecido um pouco, reergueu novamente. Hoje não tem a mesma participação que tinha naquele tempo, mas alguns ainda permaneceram. Mas foi ali que eu tive que, digamos, o meu primeiro contato, eu e Deus. A minha primeira intimidade com Deus, onde eu senti que realmente o meu lugar era ali, que era o lugar que eu estava e o que eu deveria continuar buscando. É um momento muito importante, né, da vida da Sim, gente. Ô João, você me falou desse encontro aí, parece que eu me lembro, assim, desse encontro. Por que que acabou? O que precisa ser feito? Quem precisa tomar a frente disso para que retorne novamente essas festas tão bonitas? A gente tem essas festas de Cristo Rei, como você disse, Nossa Senhora do Carmo, temos a festa de São Sebastião, que outrora, né, inclusive eram feitas até de palha, sim, na né, porta na da porta da igreja. igreja ali, que eram, sim, estrondosas, maravilhosas, não que hoje não sejam. Mas o que falta da comunidade, da participação mais ativa da comunidade, é a igreja, são os órgãos públicos, são os poderes constituídos para ajudar? O que é que você acha? Hoje, na grande realidade, no tempo que nós vivemos, eu acho que falta, às vezes, interesse de nós mesmos. Nós que demos continuidade, que estamos à frente da igreja. Porque com o passar do tempo a gente perde algumas pessoas. Algumas às vezes têm algum atrito, trocam de religião, outras mudam de cidade e a gente vai perdendo essas pessoas, elas vão ficando pelo caminho. E muitas das vezes nós estamos ali e nós não vamos ao encontro dessas pessoas. Nós não procuramos saber o porquê que aquele irmão está afastado, porquê que aquele irmão deixou de servir, e com a correria do dia a dia vai passando. Vai acontecendo, vai passando e a igreja vai perdendo a sua essência. A igreja não deixa de ser a mesma, porque Cristo está presente nela todos os dias. Porém, ela perde a sua essência em comunidade, onde fica mais enfraquecida e as pessoas não vivem mais a fé como viviam naqueles tempos. Então, eu acho que falta às vezes um pouco mais de esforço, um pouco mais de força de vontade de nós mesmos. Porque se nós estamos ali, se está sobre a nossa responsabilidade, se nós demos continuidade àquele trabalho que começou há tantos anos atrás, antes da gente chegar ali, muitas pessoas por ali passaram. Foram fé de muitos homens, de muitas mulheres, para que chegasse até onde nós chegamos. Então, acho que depende de nós. Mais visitas, mais incentivo, uma busca mais ativa, É para que possível, né? nós possamos voltar a viver uma fé mais forte, como nós já tivemos. O que eu me lembro, é uma boa lembrança, dos teatros, né, Sim. da equipe teatral que tinha na A gente igreja. realizava sempre Semanas Eu Santas, lembro do igual já O Vanilo, realizava, da Vanilo, Reginaldo, Reginalda, foram que muitos você anos. acha que não é possível nós retornarmos isso? Eu falo até em relação até à cultura, de formarmos um grupo teatral novamente, para que nós possamos contar a história da própria cidade, através de peças. Nós temos um lindo teatro, né, que podemos Sim, utilizar. O que que falta? Você já falou, falta a gente ir atrás também, né, e um sim. pouco de interesse, mas com essa juventude aí, eu acho que essa juventude é parceira. E além de ser parceira, hoje nós temos diversos meios, como você bem diz. Hoje nós temos espaço, nós temos estrutura que proporciona, porque antes realizavam belíssimas peças em pouca qualidade, porque nós não Sim. tínhamos a estrutura que nós temos hoje. O apoio municipal a gente não pode reclamar, porque todas as administrações que passaram até aqui nunca deixaram de oferecer tudo aquilo que foram solicitados. Pelo contrário, oferecem até mais do que deviam. Então essa parceria sempre existiu. Então o que eu acho que falta é a gente buscar mais, porque fácil não é. Hoje a correria todo mundo corre bastante, todo mundo tem os seus afazeres, mas às vezes se a gente buscasse mais, se a gente tivesse um pouquinho mais de interesse, um pouquinho mais de disponibilidade, de juntar com aquele irmão, ir atrás daquele que fazia, que hoje não está mais, agregar aquele que chegou, porque a juventude hoje está bem forte.
em vista do tempo que nós já vivemos. Eu acho que daria uma parceria de sucesso e a gente continuaria para que não deixasse adormecido como tem acontecido nos tempos de hoje. E eu acho que é bem capaz, assim, nós somos capazes de fazer isso. Vamos atrás disso? É o que a gente mais precisa, buscar e voltar a viver bons tempos igual nós já tivemos. João, conversa excelente. Eu gostaria de agradecer você pela presença, agradecer a Nossa Senhora do Carmo. Eu tenho um escapulário há mais de 10 Grande anos já, devoção. tá aqui, ó, escapulário. Aí, ó, tá aqui Tá comigo, aí com né? você. E não vai sair daqui de jeito nenhum, Deus quiser. E eu quero agradecer mais uma vez. Queria que você deixasse uma mensagem para não só para os jovens, mas para toda a comunidade centralina que às vezes está meio afastada da igreja, que quer voltar, mas precisa de um ápice, assim, que você dê essa mensagem de vida para eles e que a igreja está sempre aberta para eles. A gente agradece, Carlos Júnior, não só em particular, mas também em nome de toda a paróquia, em nome do Padre Romeu. A gente agradece a oportunidade de poder partilhar um pouquinho nessa tarde. São diversas histórias, igual eu falei, a gente faz 1% em vista de tantos que já passaram. Porque Sim, se estamos aqui até hoje, é porque muitos por ali passaram. Então a gente não pode menosprezar e nem se esquecer do trabalho de nenhum que claro. trabalharam, que tiveram a sua fé e se dedicaram para que essa paróquia estivesse de pé até hoje. E a mensagem que eu deixo é que a gente possa se lembrar que nós servimos não pelos padres que por ali passaram, não pelas pessoas que ocupam os cargos diante das pastorais e dos movimentos, mas nós servimos a Jesus Cristo. Ele é o grande mestre, ele é o pastor que conduz esse rebanho e que nós possamos sempre, tudo que formos fazer, fazer em nome dele, não da nossa vanglória própria, não da gente pensar que nós estamos, que nós podemos, não. Nós precisamos trabalhar em comunhão. Nós precisamos trabalhar em comunidade, porque a comunidade é construída por cada um de nós. E nós precisamos nos lembrar que a igreja é o lugar de todos. Independente se ela seja católica, se ela seja protestante ou de outra determinada seita, Deus nos fez irmãos. E o objetivo de qualquer entidade religiosa é essa: é levar as pessoas à união e à busca desse mesmo Deus. Então, que nós possamos lembrar que Ele nos espera, que Ele precisa do nosso trabalho e que tudo que nós fazemos é para Ele. Independente se seja o padre A, o padre B ou o padre C que por ali esteja a administrar a paróquia, independente se o Beltrano ou se o Ciclano assumiu determinada pastoral, nós fazemos é para Jesus Cristo, a comunidade é nossa, ela está de pé através de nós e das outras pessoas que nos antecederam, e nós precisamos ter essa união, para que essa história possa continuar por muitas e muitas gerações, e para que assim um dia nós possamos parar e nos lembrar que nós demos a nossa parcela de contribuição para que tudo isso pudesse acontecer. Um dia alguém pode estar contando a nossa história. Sim, alguém um dia pode estar no nosso lugar fazendo o que hoje nós estamos aqui fazendo. Então, mais uma vez, queremos agradecer você, João, parabenizar e agradecer em nome da comunidade por sua dedicação à Igreja Católica, ao seu compromisso com Jesus, né, com Cristo, de fazer esse belo trabalho. Mais uma vez, a gente agradece. E se você ainda não curtiu nem se inscreveu ao nosso canal, faça isso agora, porque toda semana nós estaremos aqui trazendo vídeos maravilhosos como esse para contar a nossa história, a história da cidade e da região, aqui no Prosa Mineira, uma prosinha legal com muita informação. Grande abraço, até a próxima semana.